Pai do Senhor, meus irmãos, todos bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Bases da Nossa Fé. E hoje nós vamos entrar na aula de número 11, falando sobre os ofícios de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pegue sua caneta, seu papel para anotar tudo. Lembrando que logo após a postagem da aula eu vou colocar essa apostila lá no nosso grupo do WhatsApp, para os irmãos ficarem aprofundando mais e mais o seu conhecimento. Vamos orar e pedir a ajuda do Senhor. Espírito Santo de Deus, nesse momento nós estamos aqui na Tua presença, Pai, para aprender um pouco mais da Tua palavra, para nos alimentarmos de Ti, Senhor. Por isso nós Te pedimos espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Deus, Pai. Abre nosso entendimento, desvenda os nossos olhos, inclina nosso coração para Ti, Senhor. E nos ajuda a entender as maravilhas da Tua palavra e do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre os ofícios de Cristo. É um tema, é um assunto que faz parte do nosso módulo que a gente está estudando sobre as doutrinas de Cristo, ou sobre a doutrina de Cristo. O que são os ofícios de Cristo? Somente em Cristo alguns ofícios se manifestam completamente, plenamente. Somente Ele, como ser divino, poderia ocupar essas posições. Seus ofícios estão vinculados ao que Ele é e ao que Ele veio fazer. Então, ofícios é uma posição, algo que uma pessoa precisa ter certas habilidades para fazer, para executar. E somente em Cristo, alguns ofícios são plenamente cumpridos. A saber, o ofício de profeta, sacerdote e rei. Ele foi ungido por Deus para ser profeta, sacerdote e rei. Cada um desses termos fala da mediação de Cristo entre o Pai no céu e as pessoas na terra. Bendito seja Deus por isso. O termo profeta, por exemplo, deriva-se do termo grego profetes, ou seja, alguém que anuncia. Já no Antigo Testamento, o termo hebraico navi, aquele que fala, tornou-se uma palavra técnica que indica alguém que fala por Deus. Por exemplo, o trecho de Isaías, capítulo 42, do versículo 1 ao 7, fala de Cristo como um servo ungido que iluminaria as nações. Isaías também, capítulo 11, e o versículo 2, e Isaías 61, versículo 1, fala do Espírito do Senhor repousando sobre Jesus. O Novo Testamento retrata Jesus como pregador e mestre. Ele anuncia salvação aos pobres de acordo com a palavra de Deus. Todas essas características proféticas ele cumpriu plenamente. Jesus, no entanto, cumpriu o ministério do profeta no mais alto grau. Por exemplo, ele disse: a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso mostra a diferenciação de Cristo dos outros profetas. Jesus, por exemplo, em Mateus 24, falou do fim dos tempos e afirmou que nele se cumpria as palavras dos profetas do Antigo Testamento. Ou seja, ele é não somente um profeta, mas na verdade ele é o profeta. Nele se cumprem todas as profecias da palavra de Deus, do que os profetas falaram, se cumpriu plenamente em Jesus Cristo. Por isso ele carrega esse ofício de profeta como nenhum outro jamais carregou, porque ele fala partindo de uma mesma essência com o Pai, da mesma substância do Pai. Ele fala em nome do Pai as palavras do Pai, como profeta do Senhor. Louvado seja Deus. Jesus também, ele convocava as pessoas de forma profética, anunciando o reino de Deus. Mas toda a sua convocação profética fluía de um coração repleto de amor e desejo de ver as bênçãos celestiais sendo derramadas sobre as pessoas. Era assim que ele cumpria o seu ministério profético. Não para dizer que sabia de tudo, mas para anunciar o reino de Deus com um coração cheio de amor, cheia da presença de Deus. Jesus também cumpriu o ofício de sacerdote.
sacerdote era um indivíduo consagrado que representava Deus diante do povo e também representava o povo diante de Deus. Esse era o sacerdote. Eles tinham que oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados e pelo povo, a fim de que recebessem a bênção e o perdão. Esses eram os sacerdotes da antiga aliança. Porém, Cristo, ele se apresenta de maneira maravilhosa, por exemplo, na carta aos Hebreus, na epístola aos Hebreus, não somente como um superior sacerdote, porque ele era superior porque não precisava oferecer sacrifício por ele mesmo, porque ele não tem pecado. Mas também ele era superior porque ele pertencia a uma ordem maior, o que a Bíblia chama da ordem de Melquisedeque. Por favor, leia detalhadamente depois Hebreus capítulo 7, Hebreus capítulo 8. Mostra como Cristo é um sacerdote, não somente um sacerdote, mas um sumo sacerdote superior aos sacerdotes da antiga aliança. Porque de uma vez por todas ele ofereceu o seu sangue, não o sangue de bodes, de cabras, como faziam os sacerdotes do Antigo Testamento. Mas ele ofereceu o seu próprio sangue, a fim de nos perdoar, de nos lavar. E agora mesmo, como um sacerdote, ele ainda intercede por nós diante do Pai. Por isso ele cumpriu plenamente a função de sacerdote. Por fim, nós temos ainda o ofício de rei. Cristo é o nosso rei vitorioso. Ele quebrou as forças da morte, ele rompeu a sepultura, ele assentou à destra da majestade nas alturas. E agora mesmo, ele reina como cabeça da igreja. De acordo com Efésios, capítulo 1, versículo 22 a 23. As profecias falavam de um rei eterno da linhagem de Davi, que se assentaria no trono para sempre. Esse governo foi visto por Isaías sobre os ombros do Filho de Deus. Vocês lembram disso? Por exemplo, Isaías capítulo 9. Olha o que a Bíblia fala sobre esse rei poderoso que viria. Olha as características do seu reino. Ele não é qualquer rei, mas ele é também o rei, o profeta, o sacerdote. Isaías 9 e o versículo de número 7 diz: Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar, com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Quem é esse rei? Porque o menino nos nasceu, versículo 6. E um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então, a palavra de Deus diz que um governo sem fim será estabelecido. E esse governo vem da descendência de Davi. Nada mais é do que o próprio Jesus Cristo. Um rei eterno, que se assentará no trono de Davi, em Jerusalém, para governar todas as coisas. Seu nome é Jesus Cristo, Filho de Deus. O Filho do Deus vivo. Quando você vai, por exemplo, para Apocalipse, retrata o Cordeiro de Deus triunfando, reinando como o Rei dos Reis. No livro do Apocalipse, por exemplo, no capítulo 11, fala que os reinos do mundo vieram nascer do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. É como se fosse um reino compartilhado. Pai, Filho e Espírito Santo reinando sobre todas as coisas. E Cristo, assentado como Cordeiro de Deus, reinando sobre todas as coisas. Adoremos, junto com os anjos, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é apenas um resumo dos 3 ofícios principais de Jesus Cristo. O ofício do profeta. Lembra da mulher samaritana? Quando ela disse: vejo que tu és profeta. O ofício de sacerdote, porque ele é aquele que era mediador e que é mediador de uma nova aliança e de uma superior aliança. Louvado seja Deus. E o ofício de rei, porque ele está assentado reinando sobre todas as coisas. Ele agora reina como cabeça da igreja e ele voltará outra vez para reinar sobre a terra com justiça. Esses são os ofícios divinos de Jesus Cristo, porque nenhum homem
ele pode ocupar essa posição. Nenhum homem, só homem, tem que ser 100% homem e 100% Deus para ocupar essas posições gloriosas, esses ofícios gloriosos. Por isso, nós devemos confiar no Senhor, porque os seus ofícios é um ofício de glória, é um ofício de poder e de autoridade. Esse é o nosso Cristo Todo-Poderoso. Vamos orar e pedir para que o Espírito Santo coloque no nosso coração amor por esse Jesus. Ele ilumina as nações através de suas palavras poderosas. Ele intercede por nós e ele está sentado reinando sobre todas as coisas. Esse é o seu Cristo. Esse é o meu Cristo. Por isso, vamos confiar nele. Vamos esperar na sua misericórdia. Hoje eu estava lendo o Salmo, livro dos Salmos. Tem uma passagem que diz: o Senhor, ele não faz questão da força do cavalo. E ele não vê vantagem, por exemplo, no músculo do guerreiro. Mas a Bíblia diz assim: mas ele tem prazer naqueles que esperam na sua misericórdia, naqueles que temem o seu nome. Vamos fazer isso, meus irmãos. Vamos esperar na misericórdia desse Cristo, tendo certeza de que ele assenta-se à destra do Pai, intercede por nós. Essa é a garantia da nossa vitória. Há alguém poderoso intercedendo por nós. E o seu nome é Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a tua vida. Coloca aqui nos comentários o que você está achando aí das nossas aulas. Não esqueça de comentar lá no grupo também as atividades que nós vamos colocar para os irmãos fazerem. E vamos juntos mergulhando no conhecimento de Deus. Que o Espírito Santo nos ajude em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais essa aula do nosso curso Bases da Nossa Fé. Nos ajuda, Senhor, a ver o Senhor Jesus entronizado acima de todas as coisas. E que o teu nome seja glorificado para sempre, Senhor. Muito obrigado por esse momento maravilhoso, Senhor. Fica conosco, acende fogo, acende fome, sede no nosso coração, pela tua palavra, Pai. Pois nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da tua boca. Ministra isso aos nossos corações, Senhor, na nossa família, na nossa igreja. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus.